Boa tarde, hoje é dia 25 de julho, estamos aqui para falar de mais inovação. E hoje a inovação vem no peer-to-peer lending. Né? Como é que você, como empresa, pode se utilizar de algoritmos para facilitar a sua tomada de dinheiro? E como é que quem quer emprestar dinheiro também pode usar o algoritmo para tentar fazer isso? Isso é que é automatizar a tomada de crédito e a cessão de crédito, né? Tudo, né? E facilitar muito esse processo, né? Então, para isso, a gente traz hoje o Dan Cohen, que é CEO da FDX, né? Boa tarde, Dan. Boa tarde, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Estar aqui Conta com vocês. Um pouquinho pra gente de onde é que veio essa ideia do algoritmo e o que a FDX faz. A ideia do algoritmo, ela veio, ela tem 3 anos de idade já, essa ideia do algoritmo. Então, o que aconteceu, né? Eu percebi, né? Trabalhei por algum tempo em bancos, que de um lado você tinha empresas que desconheciam bancos, né, e financiadores, e por outro lado financiadores que tinham uma originação que não tinha uma produtividade muito alta, né, acabavam visitando um monte de empresa que não tem nada a ver com o DNA do banco. Então a ideia de fazer um algoritmo de matching foi exatamente essa, né, como eu fazer com que a empresa tenha acesso ao maior número possível de financiadores e como garantir para o financiador que tudo que vier da FDX é o que ele quer ver. E aí aumenta a produtividade da área de originação. Tá. Então a ideia do algoritmo foi essa. E aí você teve que fazer um estudo dos dois lados, né? Saber entender a cabeça de quem está tomando, como é que é o processo, como é que são as características especiais, e do doador de crédito, do banco ou da empresa que vai dar crédito também, que tipo de crédito ela quer. Exatamente. E é uma evolução constante. Então a gente gosta de falar que a gente começou o algoritmo na versão 0, né? E aí a partir do momento que você vai entendendo o que os bancos e os financiadores querem prestar, você vai melhorando esse algoritmo. Então ele já está na versão 300. A diferença entre a versão 0 e 300 são 300 modificações que a gente fez no algoritmo para que ele pudesse atender todos os bancos que utilizam hoje a plataforma. E quando você fala de algoritmo, é um negócio sistematizado mesmo, não é a pessoa que fica lá atrás e faz o médio, não. É um negócio automatizado. Tem um... O intuito é assim, para a gente melhorar a experiência do empresário e para melhorar a experiência do banco tem que ser automático. Então quando a gente fala da FX, a gente fala que a gente quer democratizar o crédito, ou seja, dar acesso ao maior número de financiadores e digitalizar. Porque a gente percebeu que muito da experiência de quem toma crédito, ela começa a ficar ruim a partir do momento que ela deixa de ser digital. Então, se você digitaliza o processo, ele é muito mais rápido e melhora para os dois lados, tanto para quem toma crédito para quem dá crédito. Agora, em algum ponto há uma certa personalização, porque refinamentos da política de um banco pode ser diferente do outro, é isso? Sim, sim. Então, assim, o algoritmo, a gente começa, quando a gente traz um banco, a gente fala, olha, sobe o seu perfil de crédito aqui dentro da plataforma. E nesse perfil de crédito ele fala da empresa, da garantia que ele quer dar para que ele quer utilizar para dar um crédito, né? E qual o crédito está associado àquela empresa, àquela garantia. Então hoje a gente tem até 550 variáveis que um banco pode utilizar para determinar para qual empresa ele quer emprestar, com quais garantias e quais condições, né? E isso aumenta muito a assertividade. Então se a gente tivesse começado do zero, ia ser uma experiência ruim, porque ia ser muita tentativa e erro. A gente já começa com o perfil de crédito que o banco mesmo sobe, banco financiador, né? Pode ser fundo também, e aí a gente vai refinando esse perfil de crédito na plataforma, e isso é inteligência artificial. A gente no mercado financeiro está acostumado com o perfil de investidor, você criou o perfil do emprestador, é isso? Do emprestador, exatamente, o perfil do emprestador. Tem até 550 variáveis, e hoje a gente está muito feliz com os resultados. Então o algoritmo se chama AIME, né? A gente deu um nome para ele, personificou, se chama AIME, e hoje a AIME consegue, de cada 10 pregões que você tem na FX, 9 recebem proposta, a média são de 3 propostas por pregão. A gente tem pregão que você chega a ter 10 propostas diferentes. Então o nosso intuito, então aí a gente está democratizando o crédito, estamos dando mais acesso a crédito para as empresas, mais alternativas, mais opções. Quando você fala de pregão, significa que tem uma espécie de uma concorrência automatizada por quem dá o crédito mais barato. Exatamente. Então o algoritmo, o que ele faz? Ele vai determinar quais são os bancos ou financiadores que poderiam ter interesse no seu crédito. Aí depois tem uma segunda fase da plataforma, e aí também é muita tentativa e erro. A gente criou uma série de ferramentas para engajar esses financiadores. Você só fala que deu match e não serve para nada, você tem que engajar. E isso termina num pregão onde esses financiadores que deram match e foram engajados, eles vão lá e colocam uma proposta. Então a empresa vê numa tela só, uma tela que a gente fala de pregão, todas as propostas, ela pode escolher aquela que faz mais sentido para ela. Não necessariamente a taxa mais baixa, mas pode ser o prazo mais longo, ou o maior valor pela garantia que ela quer dar. Então, assim, a gente quer dar o maior número de alternativas possíveis para as empresas. Muito bom. Tá, você já falou que você tem, desde o começo, quase 3 anos. É quase um veterano no mundo de fintech. Exatamente. Hoje em dia, né? Naquela época o nome do fintech não estava na moda. Não tinha quase nada. Você tem alguns dados? Quantos matches já fizeram? Qual o volume que fez? Como é que você mede esse sucesso, esse crescimento que você está tendo? Então, assim, o que a gente mede, né? Então, eu vou pegar o ano passado, 2017, né? A gente gerou 600 milhões de reais de propostas.
né? Então isso para a gente é um número que é bastante interessante, considerando que a versão atual da plataforma ela subiu há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás. Então começou a versão atual da plataforma é de 2017, né? Então hoje a gente tem, digamos, mais 5 mil empresas cadastradas na plataforma. Só mês passado foram 600 empresas que se cadastraram, né? A gente tem mais de 200 financiadores. E o importante aqui não é que a gente tem mais de 200 financiadores, eu falo assim, a gente conhece 200. Não, todos eles vieram na plataforma e criaram um ou mais perfis de crédito. Então existe um trabalho envolvido no financiador entrar na plataforma, né? Então a gente conhece esses 200 financiadores. No marketplace é muito importante você ter as duas partes ativas. Então eu não posso ter um financiador na plataforma e ficar 12 meses sem gerar alguma coisa para ele. Eu tenho que ter certeza que esses 200 eles estão ativos, porque senão eles não têm valor. Então esses 200 financiadores na plataforma eles estão ativos e a gente conhece eles super bem porque eles subiram o perfil de crédito dele. Entendi. E aí você falou da digitalização e a gente tinha pensado também na democratização. Isso. Por que e você falou agora há pouco, se não for digital, em algum momento a pessoa para. Então, o que tem por trás disso? É uma questão comportamental? Até o que explica a importância da digitalização? A digitalização, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Então, assim, quando o banco hoje tem uma pendência, o financiador tem uma pendência com uma empresa, né, está faltando documento, ele manda um e-mail. Sim. Aí a empresa tem que responder o e-mail para ele, tem que controlar o que foi respondido, né, o que foi resolvido e o que não foi. Nessa troca de e-mails, que parece uma coisa simples, muitos dias morrem, porque se o officer está fora do escritório, o empresário saiu de férias, acabou de acabar aquele... Sim. A gente criou uma ferramenta que automatiza isso, por exemplo. Então, uma vez que o officer sobe, a própria plataforma faz a gestão dessas pendências. Então, digitalizar, o que eu falo assim, ela acelera o processo. Então, ela troca o papel, né, pelo digital, e ela deixa de ser um relacionamento que a empresa tem com cada banco. Então, se eu tenho um banco que manda o documento para você, tem outro banco que tem que mandar, centraliza tudo em um único lugar e digitaliza os processos. E isso melhora a experiência tanto da empresa e melhora a experiência do banco. Tanto que hoje a gente tem bancos que querem partes da plataforma para eles utilizarem na própria infraestrutura deles. Porque eles entendem que para melhorar a experiência do cliente deles, que no final das contas são as empresas, eles precisam tornar o processo muito mais fluido e muito mais rápido. Sim. Tirar a burocracia. Tirar a burocracia, tirar a ineficiência. Tá, e que assim, o que a gente está falando é essencialmente uma plataforma onde você faz assim matching de crédito entre quem empresas querem tomar e doadores de crédito. Como é que você vê isso evoluindo para frente? Né? Que outros tipos de produtos você consegue ver aqui dentro? Qual que é a ideia de crescimento disso? Eu vejo dois tipos de evolução. A tecnológica primeira, né? Então assim, eu falo que a plataforma existe hoje, né? Porque ainda são seres humanos que tomam as decisões nos bancos. A gente está deixando a plataforma pronta e isso já está acontecendo hoje. A gente já tem 2 financiadores em que a própria plataforma coloca as propostas por eles, porque ela já entendeu tão bem o perfil que eles liberaram a plataforma para botar uma proposta de crédito por eles mesmos, uma proposta indicativa. Então, o primeiro ponto que eu acho que é tecnologia, eu vejo cada vez mais as aprovações de crédito serem feitas por algoritmos. Então vai chegar um dia em que a Amy, nosso algoritmo, vai ter contato com o algoritmo de um banco e eles vão tomar a decisão se uma empresa vai ter crédito, qual vai ser o valor daquele crédito e qual a taxa. Então acho que essa é a primeira evolução, que é uma evolução tecnológica. A segunda evolução que a gente está vendo na plataforma é a evolução de produto. Porque se você conhece uma empresa, se você tem o perfil de uma empresa, você pode fazer matching para crédito e pode fazer crédito, por exemplo, para seguro. Então esse é um piloto que a gente já está fazendo hoje, de seguro garantia judicial, em que empresas vão, dependendo do perfil delas, elas vão ter uma proposta de seguro, né? E a proposta vai ser feita com base no perfil dessas empresas. Então a gente enxerga que no futuro, qualquer produto financeiro, não só crédito, vai poder ser oferecido com empresas e 100% com base em matching, não mais uma pessoa, né? Deixa eu explorar um pouco mais isso. Você falou que tem 300 variáveis. 550. 550 variáveis. Muitas delas são qualitativas e não só apenas quantitativas. Sim. Porque todo mundo conhece, quem trabalha com crédito lembra dos 5 Cs do crédito. E o primeiro é o caráter, que é uma variável qualitativa. Sim. Como é que automatiza isso? Não, então, assim, quando a gente fala de crédito, diferente de equity, é mais quantitativo do que qualitativo. Né? Então, assim, no Brasil, óbvio, é importante você conhecer o empresário, mas a garantia... Sim. Tem um peso muito grande. Então é mais importante você talvez conhecer a garantia, né? Tão importante quanto o empresário é conhecer a garantia. O que a gente hoje tem esses 2 tipos de variável, né? E a gente deixa elas abertas para os financiadores, mas você vê que a grande parte das variáveis que eles utilizam, 80%, elas não deixam de ser quantitativas, porque senão fica muito no julgamento do officer. Sim. E o banco acho que está cada vez mais querendo... Perde essa automatização aqui. Exatamente.
Então, cada vez mais os financiadores eles estão partindo para variáveis quantitativas, né? Menos qualitativas. Perfeito. Tá. Deixa eu sair um pouquinho especificamente da FDX ou do algoritmo, né? Comentar um pouquinho de como é que foi essa virada. Você foi de banco, como é que foi essa virada para virar um empreendedor e começar com o algoritmo que lá estava na versão 0 e agora está na versão 300, né? Isso. Conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória, como é que a FDX já começou com essa ideia, mudou muito, teve alguma mudança significativa no meio do caminho, ela está sempre, como é que é? Não, então, 2003, antes de eu ir fazer MBA, acho que eu tentei montar um dos primeiros fundos que utiliza a inteligência artificial para tomar decisão de trading, né? E aí acabei indo fazer MBA, então assim, tecnologia e business escaláveis, assim, sempre eu tive, de alguma maneira, um flat, né? Estava envolvido. E a FX começou realmente com a ideia de você escalar, né? Então, a gente tem até um gráfico lá que compara, né, a performance do ser humano fazendo matching, que é o consultor e o algoritmo, né? E quais são as vantagens que o algoritmo tem de capacidade de processamento 24 horas por dia, não tem nenhum tipo de bias. Então, ela começou com o algoritmo, né? Só que o que aconteceu é que a gente começou a testar a plataforma e viu que só o algoritmo, ele resolvia uma parte do problema, ele não resolvia todo o problema, né? Então, como eu falei, para você gerar engajamento, não é só falar, olha, essa empresa combinou com você. Eu já te dar toda a documentação, se você não conhece a empresa, eu te dar todas as informações que você necessita para conhecer aquela empresa e começar a gerar algum tipo de intimidade, né? Aí, beleza, então te engajamos. E agora, como a gente cria esse benefício do engajamento e do matching para as empresas? Aí a gente criou o pregão, né, onde você vai colocar propostas para cada empresa. O próprio pregão teve evoluções, então a gente começou com crédito com garantia, né? E hoje o intuito é ser um hub de crédito, é ter todos os tipos de crédito. Então hoje a gente tem crédito com garantia, todos os tipos de garantia, incluindo estoque, por exemplo, contratos. Você tem o crédito sem garantia, que hoje é o mundo das fintechs, só que a gente hoje está inclusive conseguindo engajar alguns bancos a começarem a pensar, captar um cliente, trazer um cliente para dentro através do crédito sem garantia e depois tentar oferecer outros produtos financeiros, né? Então a gente já está trabalhando nisso. A gente tem o desconto de agenda de cartão de crédito e recebíveis. Estamos querendo incluir agora, por exemplo, desconto de agenda de... a gente está querendo incluir seguro, né? Como foi desconto de agenda de cartão de crédito. Então, assim, a gente tem trade financing também é um produto que a gente está querendo, que existe uma necessidade de a gente está querendo incluir. Então, assim, o intuito é ter todos os tipos de crédito dentro da plataforma, né? E aí é um negócio que o tempo inteiro tem coisa para alterar, para mudar, para evoluir, né? Não é aquele negócio que você nunca vai chegar num momento que você vai falar assim, agora está pronto. É impossível. Né? É impossível. Que tá pronto, muda tudo. Já muda tudo, né? Então está sempre... O empresário brasileiro sempre inventa alguma coisa nova, os bancos também sempre inventam alguma coisa nova. E o intuito é realmente, assim, o valor da plataforma, além de tecnologia, é que eu falo, é baixar a régua, né? Então, assim, hoje a gente tem vários bancos que abaixaram a régua para a FX. O que quer dizer? Eles trabalham com empresas que faturam acima de um determinado nível de faturamento anual, então 500 milhões, mas como a gente consegue gerar para eles com muita eficiência, ele baixou essa régua para 200 milhões. Então, uma empresa hoje, 200 milhões, que não teria acesso àquele banco, os produtos financeiros que ele tem para oferecer, ela passa a ter. Então, assim, muito da nossa cabeça também é criar mais soluções financeiras, né, para as empresas, não só as que estão disponíveis no mercado, e os bancos entenderem que eles podem ter essas soluções porque vai ter uma tecnologia lá que vai originar para eles com escala e com uma produtividade alta. E aí eles ganham a vantagem da pulverização, né? Ela não é uma vantagem hoje porque isso não é muito escalável por causa da burocracia. Tem braço, exatamente. Agora, se você automatiza tudo, ele consegue pulverizar e com isso diminuir o próprio risco do crédito. Ele consegue pulverizar o risco, exatamente. E isso, como eu disse, já está acontecendo. Então hoje a gente já tem conseguido fazer com que bancos que trabalhavam com empresas middle e corporate comecem a trabalhar com empresas mais menores, né? Com faturamento aí menor que 100 milhões de reais ano. Né? Faturamento de vez em quando até menor do que 10 milhões de reais ano. Então isso acho que é um dos benefícios da tecnologia. A tecnologia, ela não tem preconceito, né? Então, que eu gosto de falar, a gente tem hoje desde empresas que faturam 1 milhão de reais na plataforma, até empresas que faturam 2 bi, utilizando exatamente a mesma tecnologia, colhendo exatamente os mesmos benefícios. Então, isso é uma tendência que a gente acha que tende a continuar. Que entra no ponto de democratização do crédito, Sim. Que é o que você estava comentando no começo. Me chamou a atenção que ele falou do cartão de crédito, né? Quer dizer, o lojista que hoje só desconta com o cara que vendeu a maquininha para ele lá, talvez ele nem saiba que ele pode ter acesso a um crédito mais barato na FDX. Exatamente. Então, assim, hoje quando você fala de empresas que usam esse recurso com faturamento acima de 10, 20 milhões de reais, elas já têm acesso a uma taxa boa. Mas empresas com faturamento abaixo desses 10 bilhões de reais, elas não têm acesso a uma taxa. Então, o intuito é dar mais alternativas para elas descontarem a uma taxa mais competitiva. Né? Tá.
Falando do lado dos emprestadores, você citou banco, fundos, tem fintechs também que entram na tua plataforma para emprestar? Tem fintechs. A gente tem, hoje todas as fintechs que fazem crédito para pessoa jurídica, elas estão na plataforma. E não é assim, a gente está criando API para cada uma delas. Né? Então já está completamente integrado. Não é que tipo tem um layer e depois tem o outro. Já está completamente integrado. Né? E a gente assim acaba ajudando elas, né? Então, porque a gente diminui o custo de originação, aquisição de clientes, a gente de vez em quando dá uns toques em termos de crédito do que a gente vê acontecendo no mercado. Então é uma relação super simbiótica entre nós e as outras fintechs, né? Que ótimo. Deixa eu fazer uma outra pergunta, me parece que não é o seu escopo, mas no crédito tão importante quanto originar é acompanhar o crédito. Isso. Não é você que precisa acompanhar, é quem deu o crédito, mas você sabe do histórico, deu tudo certo, teve algum problema de default e tal, você traz isso para dentro do seu histórico, do seu algoritmo? Trago, porque até isso está dentro do próprio match, o banco quer saber se a empresa teve um default recente ou não teve um default recente, né? Então, os próprios financiadores, eles acabam informando a plataforma quando existe algum problema de crédito, né? E aí isso obviamente vai influenciar o matching daquela empresa, né? A gente está querendo criar alguns modelos de rating, né? Mas muito mais para dizer que a empresa está adimplente do que dizer que ela está inadimplente. Sim. Né? Então, o intuito é acompanhar o histórico. O intuito, por exemplo, também é chegar um momento que a gente pode chegar para uma empresa e falar, olha, empresas similares a você captaram essa determinada taxa, esse determinado volume e utilizaram esse determinado tipo de garantia. Então, o intuito, a evolução da plataforma também é resolver essa questão de financiamento para as empresas. Acompanhar o quanto elas têm de dívida, o que está vencendo, o que está a vencer, e já provocar o próprio algoritmo fala, empresa, você não quer captar agora? Porque tem empresas similares a você que estão captando uma taxa mais baixa do que você captou. Legal. Então, o intuito é realmente fazer com que a inteligência artificial acabe sendo meio que o banker da empresa, pelo menos na questão dívida, né? Porque acho que na questão equity é uma questão muito mais subjetiva, né? E acho que não dá para transformar isso em algoritmo tão cedo. Só vai avisar para ele que, olha, sua alavancagem está muito alta, talvez seja a hora de pensar no equity aí, né? Pode ser também. Um pouco, Pode ser também. Mas, pessoal, esse negócio, quando você está falando de algoritmo de match entre empresas, é um negócio que pode também não ser só local, né? A ideia do FDX hoje é o mercado local brasileiro, etc. Mas você já pensou em alguma coisa fazer? Porque isso aí poderia ser um negócio para acoplar em qualquer sistema financeiro de algum outro país. É uma coisa que já chegou. É que sim, a gente acha que o mercado brasileiro ele é muito, muito grande. Ele é grande o suficiente, né, para você. E você vê aqui o empresário brasileiro sofre demais, né? Então, a gente vê de vez em quando cadastros na plataforma que acontece às 3, 4 da manhã. Então, eu fico imaginando um empresário que está lá cadastrando uma empresa às 3, 4 da manhã, ele não está numa situação muito confortável, né? Então, assim, a gente já andou estudando outros mercados, né? Então, a gente estudou alguma coisa em América Latina, né? O que é mais óbvio. Então, por exemplo, países como a Argentina tem necessidade de crédito, mas o custo do crédito lá é tão alto que não faz sentido, né? E a gente tem indicações, por exemplo, Estados Unidos não faz sentido, por exemplo, porque a quantidade de bancos que você tem lá e a taxa é tão baixa que uma plataforma como essa talvez não faça sentido. Mas, por exemplo, a gente já teve indicativos que certos países da Europa pode fazer sentido, né? Mas, de novo, o mercado brasileiro é tão grande, a dor do crédito é tão extensa que hoje a gente acha que dá para crescer muito, né? Para virar um unicórnio dentro do Brasil. Você não precisa sair do Brasil para ser um unicórnio quando o assunto é crédito. Tá ótimo. Acho que a gente está chegando aqui no final. Dá para quem está nos vendo hoje, agora, ele achou ótimo, deixa eu testar esse algoritmo, como é que ele chega em você? Chega no site, né, que é www.fdex.com.br, né? E aí o intuito é esse, o cadastro é totalmente automatizado e o empresário conseguir fazer sozinho sem precisar da ajuda de um terceiro para subir as características da empresa dele. E aí, obviamente, cada tipo de crédito ele vai ter um nível de informação necessário. Então, por exemplo, o crédito clean é só ele subir o CNPJ. A plataforma já vai buscar informações de várias fontes diferentes e vai entender se ele tem acesso ao crédito clean, né, que é o crédito sem garantia ou não. Se for duplicado, ele vai ter que qualificar a carteira, mas é super rápido. Então, assim, é muito simples o processo para o empresário ter acesso ao crédito via plataforma. Sensacional. Espetacular. Obrigado, Dan. Obrigado vocês pela oportunidade. Lá. Tá joia. Obrigado, gente. Quando chegar seu unicórnio, não esquece de voltar aí com a gente. A gente volta. Então é isso. Obrigado a você que viu mais um programa, mais inovação, mais novidade. Apertou F5 aí para dar um refresh. E semana que vem tem mais inovação. Semana que vem temos mais. Grande abraço. Tchau.